Olá, que a paz do Senhor Jesus e a bênção de Deus esteja na sua vida, na sua casa e na sua família, em nome do Senhor Jesus. Nós estamos vivendo a fé dos 150 salmos em 150 dias e hoje nós iremos ler o Salmo de capítulo 18. Mas eu quero chamar a sua atenção para você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, e ative as notificações para que todos os dias você acompanhe conosco a leitura do Salmo e também uma oração. E até o final deste ano estaremos concluindo a leitura dos 150 salmos. E vai ser bênção na sua vida, porque serão 150 salmos, 150 orações, 150 bênçãos na vida daqueles que creem em o nome do Senhor Jesus. E aí aproveite e compartilhe esse link com seus amigos, colegas, para que eles participem também dessa campanha de oração, de bênção para a nossa vida em o nome do Senhor Jesus. Então, abre aí a sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 18, e vamos ler. Ele é um pouquinho maior do que os outros salmos que nós já lemos, então não serão todos os versículos que eu irei explicar, apenas alguns, que nós vamos dar mais ênfase aqui, que são bênçãos para a nossa vida em o nome do Senhor Jesus. Então, diz assim a palavra de Deus, vitória e domínio. Este é um salmo de Davi, e diz assim, antes de eu ler o primeiro versículo, diz assim, vitória e domínio, aí fala, ao mestre de canto, salmo de Davi, servo do Senhor, o qual dirigiu ao Senhor a palavra deste cântico, no dia em que o Senhor o livrou de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Então veja bem, ele escreveu esse salmo no dia que ele conquistou uma vitória, uma bênção, por isso que diz vitória e domínio, o título dele. E aí ele começa declarando ao Senhor o que Deus significa para ele, o que Deus representava para ele, o que Deus era na vida dele. Então ele diz, eu te amo, ó Senhor, força minha. Então ele declara o amor dele para com o Senhor. Nós devemos declarar o nosso amor para com Deus, devemos declarar não apenas com palavras, mas também com a nossa vida, com atitudes, E aí ele diz, eu te amo, ó Senhor, força minha, o Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, meu libertador, meu Deus, meu rochedo, em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Então veja bem, aqui ele declara a Deus o que Deus é para ele. Ele confessa que Deus para ele, na vida dele, é tudo. Então faça de Deus o seu tudo, sua fortaleza, o seu libertador, Como ele diz assim, como diz aqui, o Senhor é a minha rocha. Faça de Deus a sua rocha, confie nele, faça de Deus o teu porto seguro. E aí ele diz, a minha cidadela, ou seja, a minha fortaleza. Com Deus ele se sentia protegido, ele se sentia seguro, Meu libertador, porque Deus havia libertado ele dos inimigos, dos problemas, das dificuldades, que ele estava vivendo, enfrentando naquela ocasião. E aí ele diz, o meu Deus, meu rochedo, em quem me refugio. Há necessidade de nós nos refugiarmos em Deus. Quando a pessoa busca refúgio, ela está buscando proteção, segurança, conforto e paz. Faça de Deus o seu refúgio. Busque Ele e você terá conforto, segurança, paz. Você terá bênçãos de Deus na sua vida. E quando você busca refúgio em Deus, se vier alguma adversidade, você tem a Deus para recorrer, para buscar ajuda, E aí ele diz assim, meu escudo, Então Deus era o seu escudo, ou seja, Deus era quem o protegia, Deus era a sua proteção naquela situação. A força da minha salvação e o meu baluarte. E aí ele diz assim, invoca o Senhor. Nós temos que invocar o Senhor, precisamos invocar o Senhor. Invocar a Deus para alcançar dele a solução, para alcançar dele a paz, para adorá-lo, para servi-lo. Então ele diz, invoca o Senhor, digno. O Senhor é o único quem é digno de ser louvado. E aí ele diz assim, e serei salvo dos meus inimigos. Quando nós invocamos ao Senhor, o Senhor que é digno de ser louvado, o Senhor ele nos salva dos inimigos, o Senhor ele nos salva das adversidades. Davi, quando ele conquistou essa vitória, antes dele alcançá-la, ele se encontrava cercado, ele se encontrava
numa situação difícil, Saul tentando acabar com ele, tentando matá-lo, na verdade, e várias situações adversas que ele enfrentou. E aí ele diz assim no versículo 5: cadeias infernais me cingiram e tramas de morte me surpreenderam. Então veja bem, ele diz que laços de morte me cercaram, torrentes de impiedade me puseram terror, e aí sim, no versículo 5 ele diz: cadeias infernais me cingiram e tramas de morte me surpreenderam. Então veja bem, ele estava cercado pelo problema, o inimigo estava tentando acabar com ele. A situação de Davi era uma situação que beirava o desespero, era uma situação que estava levando ele à angústia. E devido a estas perseguições, devido a estas situações adversas que ele enfrentou, que ele estava passando, ele teve o sentimento dele, foi que o sentimento de qualquer pessoa. Quando a pessoa ela passa por perseguição, por frustração, por dificuldade, por situações difíceis, ela tem a tendência a ficar angustiada. Quantas não são as situações que nos levam à angústia? Às vezes o problema financeiro, às vezes um problema na família, às vezes é um problema social e assim por diante, leva a pessoa a ficar angustiada. E Davi ele se encontrou angustiado devido a tantos problemas que ele enfrentou. Só que ele soube vencer, ele conseguiu a vitória diante desta angústia, né? E aqui na palavra ele nos ensina como vencer a angústia, como sair dessa situação. Se você está angustiado nesse momento, aqui na palavra de Deus ela nos ensina a vencê-la, porque ele diz assim, na minha angústia. Então Davi, devido a todas estas situações que foi citado, ele ficou angustiado. Então ele diz, na minha angústia invoquei o Senhor. Então na angústia, invoque ao Senhor. O remédio para vencer a angústia é a oração, é o clamor, é o buscar, é o se entregar a Deus. Então ele diz, na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus, foi o que ele fez. Ele gritou por socorro, ele pediu ajuda. A pessoa só pede socorro quando ela necessita de algo que ela não pode fazer. Ele gritou por socorro ao seu Deus. E ele do seu templo ouviu a sua voz. Então veja bem, clame por socorro, invoque ao Senhor, peça ao Senhor e ele te abençoará. Então ele diz, na minha angústia invoquei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus, ele do seu templo ouviu a minha voz e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Ou seja, o clamor dele valeu a pena. Deus ouviu o seu clamor, Deus ouviu a sua oração. Né? E aí diz assim, olha só, no versículo 7, olha só que quando Deus ele ouve a nossa oração, tudo muda, né? Então a terra se abalou e tremeu, porque Deus ouviu a oração dele. Vacilaram também os fundamentos dos montes, e se estremeceram, porque ele se indignou. Das suas narinas subiu fumaça, e fogo devorador da sua boca. Dele saíram brasas ardentes. Baixou ele os céus e desceu, e teve sob os pés densa escuridão. Cavalgava um querubim e voou, sim, levado velozmente nas suas asas do vento. E aí diz, das trevas fez um manto que se ocultou, escuridade de água, e espessas nuvens do céu eram o seu pavilhão. Do resplendor que diante dele havia, as densas nuvens se desfizeram, em granizo e brasas chamejantes, trovejou. Então o Senhor nos céus, o Altíssimo, levantou a voz. Deus levantou a voz. Veja bem, e houve granizo e brasas de fogo. Despediu as suas setas e espalhou os meus inimigos. Multiplicou os seus raios e os desbaratou. Então se viu o leito das águas e se descobriram os fundamentos dos montes, ou do mundo, perdão. Pela tua repreensão, Senhor,
pelo iroso resfolgar de suas narinas. Do alto, veja bem o versículo 16. Então, do 15 aqui em diante, para cima, né, dos versículos 15, 14, 13, ele fala que quando Deus ouviu, tudo se abalou, tudo mudou, tudo estremeceu. E no versículo 16 ele diz assim, ó, do alto me estendeu ele a mão e me tomou, tirou-me das muitas águas. Então veja bem, do alto me estendeu ele a mão. Então, quando nós clamamos, quando nós falamos com Deus, Deus ele estende a mão e nos abençoa, porque só ele pode nos abençoar. E ele fala assim, ó, do alto me estendeu ele a mão e me tomou, tirou-me das muitas águas, tirou ele daquele sufoco, daquela angústia, né, daquele afogamento, né, maneira de se expressar que ele estava vivendo, né, daquele aperto. E aí diz assim, ó, livrou-me de forte inimigo. Então a oração dele foi atendida. Deus deu livramento para ele. Deus livrou ele dos inimigos, livrou-me de forte inimigo, e dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu. Então os inimigos eram mais fortes do que ele. Os inimigos eram mais poderosos do que ele. E Deus abençoou, deu a vitória que ele precisava, né? Porque ele diz assim, pois eram mais poderosos do que eu, o inimigo. Assaltaram-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor me serviu de amparo, né? O Senhor o amparou. Deus ele nos ampara no momento que nós precisamos desse amparo. Às vezes você está ouvindo aí nesse momento e você precisa de um amparo, você precisa que Deus te ampare, te dê um amparo, te ajude, né? Então Deus ele é o seu amparo a partir do momento que você ore, a partir do momento que você clame, porque tudo isso aconteceu. Davi estava sendo perseguido, passando por dificuldade, angustiado, tudo isso mudou a partir do momento que ele invocou a Deus, que ele clamou por socorro, que ele pediu ajuda. Peça ajuda, peça o socorro, peça o livramento a Deus, e Deus ele vai te livrar e te abençoar em o nome do Senhor Jesus. E aí ele diz assim, trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me, porque ele se agradou de mim. Retribuiu-me o Senhor segundo a minha justiça, recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos. Então houve a recompensa, houve a retribuição da parte de Deus, pois tenho guardado os caminhos do Senhor e não me apartei perversamente do meu Deus. Então veja bem, ele tinha guardado, ele estava guardando a palavra, ele estava andando no caminho, ele estava fazendo a vontade de Deus. Por isso houve uma retribuição, por isso Deus trouxe a ele lugar espaçoso, ou seja, trouxe paz que ele precisava. Aí ele diz, porque todos os meus juízos me estão presentes, e não afastei de mim os meus preceitos. Também fui íntegro para com ele, e me guardei da iniquidade. Ou seja, ele não caiu em erro, em pecado naquela ocasião. Daí retribuiu-me o Senhor, segundo a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos, na sua presença. E aí ele diz, no versículo 25, para com o benigno, olha só o que Deus ele faz, olha como Deus ele age. Para com o benigno te mostras, com o íntegro, também íntegro, com o puro, puro te mostras, com o perverso, inflexível, né? Então ele diz assim, porque tu salvas o povo humilde, mas os olhos altivos tu os abate. Olhos altivos significa o soberbo é abatido. Deus não tolera o soberbo, a Bíblia fala. E aí ele diz assim, porque fazes resplandecer a minha lâmpada. O Senhor, meu Deus, derrama luz nas minhas trevas. Né? Na escuridão, Deus iluminava a vida dele. É isso que está querendo dizer. Pois contigo
Pois contigo desbarato o exército. Então, com Deus você vence, com Deus você alcança, com Deus você conquista. Então ele diz, pois contigo desbarato o exército, com meu Deus salto muralhas. Ou seja, com Deus você vence qualquer dificuldade, com Deus você vence qualquer problema, com Deus você vence qualquer adversidade. Com Deus você vence, quando ele diz salto muralhas, vence todos os obstáculos que podem surgir diante de você. E aí ele diz, o caminho de Deus é perfeito, por isso ande com Deus, sirva a Deus, invoque ao Senhor, não deixe a angústia dominar a sua vida, não deixe a tristeza dominar o seu coração, invoque ao Senhor, porque ele diz assim, o caminho de Deus é perfeito, e olha só que bênção, a palavra do Senhor é provada, ele é escudo, proteção, né? Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Deus, ele é escudo para todos aqueles que confiam nele. E aí ele diz assim, pois quem é Deus senão o Senhor? Então ele faz essa pergunta, quem é Deus? Ele diz, quem é Deus senão o Senhor? E quem é o rochedo senão o nosso Deus? Né? O Deus que me revestiu de força. Deus o revestiu de força, de confiança, né? De proteção. O Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho. Ele deu a meus pés a ligeireza das corças e me firmou nas minhas alturas. E me formou, nas minhas alturas. Aí no versículo 34 ele diz, ele adestrou as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços vergaram com um arco de bronze. Então foi Deus quem deu a capacidade dele para vencer. Davi venceu a batalha, Davi venceu a guerra, Davi venceu a luta, mas ele dá essa honra, essa glória da vitória a Deus, porque ele diz, ele adestrou as minhas mãos, né, para o combate, ou seja, ele venceu o combate, ele venceu aquela ocasião, porque Deus o capacitou, né? E aí ele diz assim, também me destes o escudo da tua salvação, a tua direita me susteve, e a tua clemência me engrandeceu. Alargaste sob os meus passos o caminho, e os meus pés não vacilaram. Persegui os meus inimigos e o alcancei, e só voltei depois de haver dado cabo deles. E aí diz, esmaguei-os a tal ponto de que não puderam levantar-se, caíram sob os meus pés, pois de força me cingistes para o combate, e me submetestes os que se levantaram contra mim. Então Deus deu a força para que ele vencesse aquele combate, Deus quem capacitou ele para que ele alcançasse aquela vitória. Deus, ele te capacita para vencer, Deus te capacita para conquistar, Deus te capacita para ser mais do que vencedor. E aí ele diz assim, no versículo 40, também pusestes em fuga os meus inimigos e os que me odiaram, eu os exterminei. Gritaram por socorro, mas ninguém lhe acudiu. Clamaram ao Senhor, mas ele não respondeu. Então os reduzi a pó, ao léu do vento. Lancei-os fora como a lama das ruas. Das contendas do povo me livrastes, e me fizestes cabeça das nações. Povo que não conheci me serviu. Bastou-lhe ouvir-me a voz, logo me obedeceu. Os estrangeiros se me mostraram submissos. Sumiram-se os estrangeiros, e das suas fortificações saíram espavoridos. Vive o Senhor, e bendita seja a minha rocha. Exaltado seja o Deus da minha salvação. O Deus que por mim tomou vingança e me submeteu povos.
o Deus que me livrou dos meus inimigos. Sim, tu me exaltastes acima dos meus adversários e me livrastes do homem violento. Deus deu livramento, Deus o guardou e o protegeu. Glorificar-te-ei, pois, entre os gentios, ó Senhor, e cantarei louvores ao teu nome. Ele é quem dá grande vitória ao seu rei e usa de benignidade para com o seu ungido, com Davi e sua posteridade para sempre. Esse é o Deus que guardou Davi, que protegeu Davi e que o acompanhou naquela ocasião. Deus, ele te guarda, Deus, ele te protege, Deus, ele te acompanha. Mas isso só aconteceu porque Davi confiou, Davi orou, pediu socorro e invocou ao Senhor. E é o que nós vamos fazer uma breve oração e eu creio que Deus, ele vai nos socorrer e nos abençoar. Vamos orar? Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, nós entramos na tua presença e apresentamos a vida de todas essas pessoas que oram conosco nesse momento. Envia os teus anjos, Senhor, para abençoar, para entregar a vitória, para abençoar a casa, a família. Meu Deus, tira a angústia desse coração, tira a tristeza. Meu Deus, tira todo o problema que vem perturbando a vida, a casa, a família. Meu Deus, faça uma obra grande e extraordinária. Meu Deus, faça acontecer um milagre na vida dessa pessoa, abra a porta do emprego, Senhor, entrega a condição dessa pessoa a pagar as dívidas. Meu Deus, traga a paz para esse coração. Meu Deus, faça uma obra grandiosa e extraordinária. Meu Deus, eu te peço, Senhor, traga o conforto, a paz, seja o refúgio dessa pessoa, pois eu entrego todos nas tuas mãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. A sua vida está abençoada em nome do Senhor Jesus. Creia que a palavra de Deus, ela tem poder para fazer infinitamente mais na sua vida. Que Deus abençoe, fique na paz do Senhor Jesus.